Vamos falar com essas mulheres lindas aqui na nossa mesa nessa sexta-feira super especial. Elas em Foco. Vou começar a apresentar aqui as minhas queridas convidadas. Estou aqui do meu ladinho com a Meire Camia, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Tudo bem? Olha, é um prazer estar aqui e vai ser muito interessante o nosso papo, viu? Ai, eu já amei. Quando tem psicóloga na mesa, o negócio fica ótimo. Então, eu já gostei. Quero também agradecer a Aline Bonfim, dentista. Seja muito bem-vinda, Aline, também. Olá, boa tarde. Muito prazer. Muito obrigada pelo convite. E é isso, estamos aqui hoje. Vamos papiar muito. E também a Juliana Souza, que é apresentadora. Ju, seja bem-vinda. Ai, gente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. E que a gente possa, nessa sexta-feira, levar boas energias, bons pensamentos e boas histórias para quem está nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Olha, vocês viram, hein, que a mesa aqui tá poderosa e daqui a pouquinho a gente já começa com nossos temas, tá bom? São temas ótimos, vocês sabem, né, meninas? Estão preparadas? Estudaram em casa bonitinho? Tô brincando. A gente não precisa nem estudar, porque são os temas que a gente vive todos os dias, né? Faz parte do nosso dia a dia. Bom, meninas, tudo certo? Vamos lá. Vamos começar esse negócio aqui, vamos colocar fogo nessa mesa. Eba! E já vamos começar com um tema que é assim, medo. Olha lá, palavrinha básica, vamos falar sobre medo, mas hoje nós vamos falar no sentido de mudanças, de medo de mudanças, né? E eu quero já começar a perguntar para vocês, como vocês lidam com os medos de vocês no geral? Aí daqui a pouco a gente vai para a parte das mudanças. Como é que você... Para você é mais fácil, né? Que tem metodologia. Aí não vale, né, Bárbara? Na verdade, o medo, a gente não gosta de sentir medo, mas o medo é uma relação biológica. Não tem como a gente controlar o medo. Ele vai aparecer porque é biológico. As emoções, todas são assim. Agora, o que a gente controla? É como eu manifesto e como eu lido com este medo. Então, ninguém está isento de medo, porque o medo é um mecanismo de defesa. E ele serve para gerar prudência, que é até uma virtude. Então, se eu não... É natural que eu me preocupe, é natural que eu não atravesse a rua sem olhar, que eu não inicie, por exemplo, um projeto gastando todo aquele dinheiro que você economizou de qualquer forma. Então, ele faz a gente ter planejamento, ele faz a gente também criar outras virtudes. O grande problema do medo é quando ele paralisa. E eu acho que todo mundo, né, já teve alguma situação na vida em que você se sentiu procrastinadora. Que é aquela coisa assim que você fala, eu vou, não começa, eu vou começar na segunda e você não começa. Então você vê que existe um bloqueio dentro de você. Esse conflito e a procrastinação, ela vai permanecer até você perceber e desenvolver um pouquinho da sua autoconfiança. Porque a procrastinação, ela é uma muleta. Ela serve para nos proteger. Só que chega uma hora que você fala, meu Deus, eu já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não iniciei o meu projeto e você começa a se sentir frustrada. Então, uma forma sempre, né, que eu aprendi, acho que todo mundo aqui aprendeu, é de enfrentar o medo. Não tem como você, por exemplo, tirar uma timidez, eu era bem tímida, sem você fazer um enfrentamento. Então, é importante sempre você perceber que a tua coragem, que é outra virtude, ela precisa ser maior que o teu medo. Então, todo dia faz uma coisinha só, nem que seja cumprimentar alguém que você não conhece, falando um bom dia para quem você não conhece, mas isso já é um enfrentamento para quem tem dificuldade de falar em público, por exemplo, né? Que bacana. Então, é uma forma de aumentar a autoconfiança. E vocês, meninas? Aproveitando o gancho aqui, eu era extremamente tímida. Não dava nem bom dia, boa tarde, boa noite no elevador, né? E psicóloga, eu fiz terapia durante um bom tempo, foi o que me mostrou que não precisa ter medo do novo, não precisa ter medo de reconhecimento, não precisa ter medo de conhecer outras pessoas, né? Julgamento sempre vai ter, né? Isso é normal. Mas, e hoje em dia, né, eu falo pelos cotovelos. E a gente sempre vai ter medo do que é novo, eu penso assim, né? Tudo que é novo, bate aquele medinho, aquela insegurança, vai dar certo, não vai. Mas se a gente não arriscar, a gente não vai saber, né? Então tem que ir com medo mesmo. Você, Ju? Ai, Babi, olha só, eu acredito em tudo isso, eu acho que o medo faz parte da vida de todos nós, né? Até na vida adulta, a gente constantemente está cercada pelo pensamento, pelo sentimento abstrato do medo. Verdade. Mas eu costumo dizer o seguinte,
a gente tem que seguir os nossos sonhos, os nossos objetivos. Meu pai e a minha mãe sempre me disseram uma coisa, que é um beijo para eles que estão nos assistindo agora, que é o seguinte: o não você já tem. Então, tudo aquilo que me desafia, que tenta me paralisar, eu coloco na minha cabeça que aquilo ali eu já tinha. Então, eu preciso fazer algo para que aquele problema, aquele bloqueio, vire uma solução positiva. Então, eu lido com o medo, eu tenho, claro, todo o tempo, eu já vivi perdas como todo mundo, a vida de ninguém é 100% maravilhosa, né, de altos e baixos, mas eu costumo dizer o seguinte: eu, Juliana, enfrento o medo da seguinte forma. Primeiro, eu acredito em Deus. Deus guia a minha vida, tudo que eu vivo, até os problemas, as dificuldades, eu agradeço. Porque eu sei que dali eu vou tirar algum aprendizado maior. E 2, eu tenho 2 pais que são a base da minha vida. Então, assim, toda vez que eu sinto medo, eu divido com eles. E até esse momento que eu estou vivendo hoje, que é mais um sonho na minha vida realizado, de estar estreando com um novo programa na Rede Mais Família, estou muito feliz. Eu contei e conto com o apoio deles. Porque eles falam assim: minha filha, acredita, vai, segue o seu sonho. Então eu acho que nada melhor do que a gente ter um Dream Team, né? Eu digo que Deus é o capitão do meu time e Ele colocou os seus auxiliares em campo, que são a minha família, os meus pais, que são as coisas mais valoriosas que eu tenho, mais ricas, mais positivas. E eu levo isso para as pessoas. Acredita, busca se cercar de pessoas positivas e acredite em você. Eu acho que é isso que faz a gente sair dessa engrenagem parada. Não é, uma gente? coisa importante que você está falando, Ju, é essa coisa de você também, por exemplo, às vezes você não tem pais bacanas que estão do seu lado, né? Ou já morreu também, o pai, uma mãe, né? Uma E aí, ausência. quem que você tem, né? O que você tem é você mesmo. Tá. Então, esse é um grande ensinamento de amor próprio. Então, amar a si mesmo significa você se aceitar, não só no sucesso, mas se por acaso você fracassar, você não desistir de você mesmo. Porque a gente adora se amar quando a gente tá lá bonitona, maquiada, linda, verdade, ganhando dinheiro. é verdade. Mas a hora que eu tô lá, duranga, quando ninguém me quer, quando o namorado me largou, quando o marido me largou, aí eu não quero também me assumir. Entende? Então, é nessa hora que nós somos provados no amor por nós mesmos. Então, é assim, quando o mundo te dá as costas, é você que não pode dar as costas para você mesmo. Então, essa é a lição do medo. É a gente ir com a coragem, porque o medo é como se fosse uma casca da semente. A semente, ela guarda o potencial de uma árvore, e assim somos nós. Nascemos com potenciais que precisam ser desenvolvidos. Se eu não quebro a casca, eu não consigo virar uma árvore. E a casca, às vezes, é a nossa vergonha, a nossa timidez, são os nossos medos. Até as ausências, né? Das Isso, pessoas as perdas, perdas, né? tudo aquilo que eu não passou. tenho, né? Porque às vezes você fala assim, o cara lá é sucesso porque tem dinheiro e eu não tenho. Eu não tenho esse recurso, né? Mas é justamente você enfrentar o que você não tem, você morre como semente. Olha só como existe uma questão de morte também. Eu preciso fazer com que aquela tímida morra para que a empoderada floresça, né? E o empoderamento não é movimento político como estão fazendo por aí hoje. O empoderamento é você se responsabilizar pelo seu próprio desenvolvimento, com responsabilidade. É você falar, não, sou eu que vou ter que enfrentar isso, eu assumo a minha vida. Né? Então, esse é o verdadeiro empoderamento. É quando você percebe que você olha para o lado, não tem ninguém que vai te assumir, é você mesmo, você entendeu? Né? É você por Toma as você rédeas, mesma, né? isso, E e não com tem coragem o que você fazer. vai. Agora eu quero saber de vocês, já passaram por alguma situação de medo na vida de vocês e superou esse medo? E aí depois, como é que você se sentiu depois de superar isso? Quero saber. Eu vou falar. Vai, Gente, fala. Eu vou falar. Eu perdi uma filha, né? Uau. Ela viveu 6 meses. E quando ela nasceu, todo o pré-natal dela foi todo normal. Ao nascer, eu fui surpreendida por um diagnóstico que ela era portadora de uma síndrome, que é uma má formação genética que é incompatível à vida. Então, automaticamente, pela ciência, ela geralmente, o organismo da mulher rejeita, gerando um aborto espontâneo, aquela má formação.
Mas como Deus tem um propósito de vida para cada um de nós, ela nasceu. Ela nasceu, passou desapercebida em todos os exames de rastreio. Super normal. Eu estava à espera dela, como aquela mãe com bercinho para montar, o enxoval kit, tudo. E aí, ela assim que nasceu, ela fez uma apneia. É uma parada respiratória maior e foi para observação. Dali em diante, foram sucessivas questões que foram acontecendo. Várias intercorrências até que se fechou o diagnóstico que ela era sindrômica. E ali eu me dei por um desespero. Porque assim, nenhuma mãe está preparada para perder um filho. Eu digo que é uma dor que não cabe dentro da gente, né? E que depois que a gente passa por isso, a gente nunca mais consegue ser o mesmo. A única coisa que a gente tem como escolher é se nós vamos ser vítimas ou autoras daquela dor. E aí eu me deparei, a médica virou e falou, olha, infelizmente te trago uma péssima notícia. Não sei se a sua filha nasce, não vai viver mais 2 dias. E eu olhava para minha filha, que fisicamente ela era perfeita. Como você entender isso, uma mãe que não teve um preparo para lidar? E aí realmente veio uma geneticista, fez a avaliação, confirmou esse diagnóstico. E eu fiquei quase 6 meses dentro de uma UTI neonatal, lutando pela vida dela. E assim, eu nunca pude amamentar, que toda mãe sonha, botar de janela, que toda mãe quer. Vi a minha filha dentro de uma incubadora, cheia de fio, e aqueles barulhos de aparelho, né, que mexem com o nosso psicológico diariamente, até que no Dia dos Pais ela veio a óbito. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Um pedaço de mim se foi. O que eu vou fazer? Eu já era jornalista. Falei assim, bom, paro a minha vida, vou viver uma depressão ou eu vou buscar fazer a diferença a partir da dor. E aí eu optei pela segunda opção. Porque eu acho que tudo na vida tem um propósito. Nada é um castigo, é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de amor, de ampliar até a visão que a gente tem da vida sobre os fatos. Então, assim, eu tive uma filha especial que eu tive que, primeiro, aceitar a condição que ela veio. Amar aquele ser que era diferente. E lutar por ela. Porque ninguém, além de mim, iria querer que ela tivesse mais vida do que eu. Então, assim, foi um desafio. Mas o que eu aprendi? Bárbara, meninas, a gente nunca está sozinha. E nessa hora de muita dor, a gente precisa ter a fé. E a fé fez toda a diferença na minha vida. E o amor das pessoas. Porque eu tive uma rede de apoio. Familiares e amigos e médicos. Então eu resolvi, através da dor, não ficar uma mãe. Eu já tenho uma outra filha, que era a minha filha mais velha, a Valentina. Então assim, eu falei assim, bom, eu tenho uma outra filha que depende de mim. E eu não posso castigar ou penalizar essa relação de mãe e filho por uma dor de uma perda. Sim. Porque todos nós vivemos perdas diárias, né? Então a gente tem que saber startar e seguir, não tem jeito. E eu escolhi, eu falei, bom, minha filha, quando ela estava já morta, eu falei para ela, minha filha, eu sou muito grata a você, porque você me ensinou o que é o amor de verdade. Porque é muito fácil a gente amar o que é normal, o que é comum. Difícil é a gente amar, é a gente aceitar, é a gente lutar até o fim, sem perder 1 minuto de fé, aquele momento difícil. Então eu digo para todo mundo, e até fica um conselho de uma mãe. Eu acho que a gente hoje vive um mundo que a gente precisa ter mais empatia. A gente tem que desenvolver a compaixão. A gente precisa aceitar as diferenças e aceitar e abraçar. Eu sou mãe de uma filha especial. É incompatível a vida, mas ela poderia estar aqui levando uma vida vegetativa. Sim. E ela continuaria sendo diferente. Então, o que eu quero dizer? Não pode haver a paralisação do amor. A gente não pode secar, porque nós somos fontes de vida, de amor, de luz. Nós todos fomos gerados pelo sacrifício e pela oportunidade da vida. Então, assim, o que eu aprendi? Eu fui escolhida, porque nem todo mundo é capaz de amar o que é diferente. Deus me escolheu porque Ele sabia que a partir daquela perda eu não ia secar a minha capacidade, eu ia fazer a diferença. E foi o que eu fiz. Eu levei esse legado de amor por onde eu passo. E, inclusive, nasceu o programa
Daqui a pouco eu falo mais, né? Porque senão eu vou ficar aqui, né, Babi? Eu e você não vai dar. Mas nasceu um projeto de amor ao próximo, de informação, de carinho, de abraçar, que é o Programa Plural. É por aí. Que bacana. O que ela... Essa história é bem bacana, viu, Ju? Parabéns. Obrigada. E uma coisa importante que você falou, né? Que é muito fácil a gente achar amar o que é perfeito, amar o que é o ideal. Isso é muito Padrão, fruto da né? nossa sociedade que é narcísica. E uma outra coisa que você falou, Juliana, é que nós temos perdas todos os dias. A gente tem que entender isso, né? E da mesma forma, nós vamos ter medos todos os dias. Então, a gente tem que aprender a lidar com ele. E a gente odeia, né? Ter que lidar com o controle. Que a gente não gosta, né? Então, eu acho que faz parte. A gente precisa aceitar a vida, que a vida é assim, né? A mudança, ela gera um desconforto, né? Sempre. A gente gosta de zona de conforto. Jeito. Mas o problema da zona de conforto é que ela gera tédio. Então você faz a vida todo dia igual, 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 até o ponto... E esse é o primeiro gatilho para depressão. Olha você só, entende? Porque a vida vai ficando muito sem graça. E aí não tem nada de novo acontecendo e o ser humano precisa de superação, porque a superação gera felicidade. É impressionante isso. Porque as luzinhas da felicidade no cérebro, elas acendem quando a gente aprende algo novo, quando a gente acha que não consegue superar e consegue, e vê que consegue. Porque isso é o crescimento. Todo ser humano tem dentro de si essa força que é do Espírito Santo, que te faz superar todos os dias até você ser uma pessoa melhor quando você morre do que quando você nasceu. A gente tem que ser melhor, todo mundo tem isso. Sim, né? Com certeza. E você, Aline, tem alguma história assim de... Bom, não tão chocante, né? Parabéns. Obrigada. Pela superação, né? Não é fácil. Eu tenho uma nenenzinha de 2 anos. Sempre tive o sonho de ser mãe. Tive diversas vezes medo, né? Tive medo quando eu estava em uma vida que eu achava que não me pertencia. Então, eu mudei minha vida completamente, né? Fiz uma nova família, né? Um segundo casamento, tive a minha neném. Hoje, tem que ter essa passagem de medo, essa passagem de mudanças, pra gente se tornar e se conhecer o que a gente realmente quer ser, né? E tive medo em relação à parte de profissão também, né? Agora eu estou entrando na parte de harmonização facial. Sempre foi um sonho, mas a gente vai levando, né? Que é a parte do comodismo, que depois a gente vai falar também. E é isso, são superações que a gente vai levando, né? Medo sempre vai ter. A gente tem medo do novo, medo do que pode surgir. Tenho medo de acontecer uma coisa com a neném, né? Nós somos mães, somos corujas, mas deixa ela aberta aí ao mundo, né? Pra brincar, se divertir. E né? Não, e é até interessante, né, Bárbara? Você falou assim, a gente tem medo depois que tem um filho de acontecer alguma coisa. No meu caso, até depois que eu perdi a Maria Antonella, eu fiquei mãe, continuei mãe da Valentina. Qualquer coisinha era uma super... A Valentina tem quantos anos? A Valentina hoje tem 13 anos. Na época ela tinha quantos diferença de 2 anos. 2 anos, era pequena. Era muito pequenininha, até para compreender a passagem da irmã. Foi uma coisa que teve que ser trabalhada dentro do entendimento da idade, né? E assim, tudo que acontecia com a Valentina depois, aquilo me sobressaltava. Muito mais do que eu antes da Maria Antonella. Olha só. Porque é o medo que vira e mexe, te atormenta de perder o controle. E até agora uma medo coisa paralisa, né? Exato, paralisa. E é paralisa. O seguinte, tem aquela questão do medo obsessivo. Sabe o pensamento obsessivo, assim? Sim. Tipo, que a pessoa às Tipo vezes ela chega pra mim paranoia. e fala assim... Vou ser assaltado, Nossa, vou ser isso, assaltada, a sabe? pessoa fica assim, Ela acha lembrando. que tudo de negativo vai acontecer com ela. E, na verdade, o nosso pensamento, é isso que a gente não entende. O nosso pensamento é uma ferramenta que Deus nos deu. Se você não aprende a lidar com a sua ferramenta, a nossa ferramenta é uma faca. Se você não sabe mexer na faca, ao invés dela te ajudar, ela vai te machucar. E a nossa mente é igual. Se você não usa bem, ela vai te machucar. E aí você se machuca. Como é que você se machuca, se auto-sabota? Onde você coloca consciência, o que é consciência? Atenção. Certo. Você põe luz e aquilo que você enxerga. Algumas pessoas não percebem, elas começam a alimentar pensamentos negativos. Então, o tempo todo ela escolhe programas de televisão que escorrem sangue, só notícias ruins. Quando ela conversa, é sempre algo ruim. Ela não percebe que ela vai alimentando uma energia, que pensamento é energia, do medo. Aquele pensamento vai crescendo, 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 ela vai alimentando todo dia, porque você se alimenta ou pensamento positivo ou negativo. Como ela está alimentando negativo, ele vai crescendo. Até o ponto que ele cresce
bem grandão, e é como se ele tomasse você. E a pessoa fala assim, nossa, mas o pensamento invade a minha cabeça. Como se ela não tivesse controle sobre aquilo. O pensamento. Ela acha que é, sei lá, uma entidade, entendeu? Que entrou ali. Não é. É você mesma que alimenta isso todo dia. Como é que a gente reverte isso? É justamente fazendo o caminho contrário. Porque o nosso cérebro, ele vai fazendo caminhos neuronais. Então, ele se torna, inclusive, físico. Ele não entende, Ele né? começa no energético não, né? e ele vai pro físico. E aí, é aquele caminho que foi feito várias vezes, você vai ter que fazer um outro caminho. Então, no começo, é difícil, você tem que criar hábitos. Então, da mesma forma que você tem hábitos comportamentais, que você faz um monte de coisa, escova dente e você nem lembra como é que você fez o movimento, a mesma coisa é o caminho do comportamento, né? Do pensamento e comportamento. Ficou hábito, pronto. Aí você conseguiu fazer essa reversão. Então, no começo é difícil, porque ele só vem com a consciência. Então, assim, a diferença de pensamento negativo e positivo é que o pensamento negativo, ele é mais fácil, porque ele vem das memórias. O pensamento positivo, ele vem do ser superior. E é necessário consciência e vontade. Por isso é mais difícil e é um desafio para o ser humano. Mas ele é virtuoso. Então, quando você pensa, olha que céu lindo, quando você fala, olha que canto de pássaro bacana, você precisa querer pensar nisso, você precisa querer olhar para isso e valorizar isso, você entende? Sim. Então, ele requer consciência. E Deus realmente nos deu essa missão, porque esse é o caminho do paraíso. O paraíso não é um lugar onde você chega, ele é um processo que você cria junto. É o tempo todo, você se transforma e ao se transformar, você transforma o mundo. Você pode ver que às vezes a pessoa está na mesma situação, mas algumas pessoas reagem de forma positiva e outra negativa. É o que verdade, você falou, tá que vendo? você poderia escolher, né? Entre entrar numa depressão ou você dar a volta por cima e fazer disso apoio para outras mulheres. E hoje verdade. você vai ter Expandiu o o amor, programa, né, gente? tudo para falar sobre isso. Meninas, o papo tá ótimo. Daqui a pouco a gente vai continuar, já vamos pro nosso segundo tema. Vamos falar sobre comodismo. Que a gente entrou já, começamos a falar um pouquinho antes, né? Até a doutora trouxe aqui pra gente isso, como uma questão que tá muito relacionada, às vezes, ao medo da mudança, ao medo de você querer ter aí um novo caminho para sua vida, uma prioridade. A pessoa, né, muitas vezes que é acomodado. Eu não sei vocês, mas me incomoda uma pessoa que é assim. Você falar pra pessoa, vamos fazer tal coisa? Ah, tá. A gente vai amanhã. Não é? Como lidar com o acomodado, hein? Esse tema, ele puxa vários outros, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, ela confunde, por exemplo, paciência com passividade frente a alguma situação. Então, assim, às vezes você tem uma situação incômoda, que você precisa tomar uma decisão, que você precisa ter uma ação e a pessoa não toma porque ou ela quer evitar uma situação pior, que é o caso, por exemplo, de um casamento que já está muito ruim, mas aí ela vai levando aquilo porque dá tanto trabalho uma separação, por exemplo, só de pensar ela já cansa. Então ela fala, não, é melhor... Vou ficar aqui Melhor ser assim mesmo, tem muita gente que relata Trabalho isso. é a mesma coisa, porque às vezes você tem um funcionário que tá ruim lá no teu trabalho, só que aí só de pensar que você tem que contratar outro, treinar outra pessoa, aí você já se acomoda naquela situação que tá ruim. Tá. Então, aí a pessoa fala, é que eu tenho que ter paciência. Não, aí ela está passiva diante de uma situação. O que é a paciência? A paciência é a espera sábia. O que é a espera sábia? Por exemplo, quando você planta uma semente, você tem que ter a paciência do processo acontecer. Mas você está vendo o processo acontecer e você está sendo ativo, porque você vai lá, você rega todo dia, você tem uma interação, você está ativo. Daquilo, Ou, por exemplo, você precisa conversar com um cliente, que é muito importante, você vai esperar ativamente, você vai esperar a melhor situação para você fazer a abordagem. Então você está esperando, você está parada, mas você não está passiva, você não está viajando, você está alerta. E aí você age na hora correta. Agora, muitas vezes, esse comodismo, né, que a gente usa uma série de artifícios para justificar a nossa paralisia na vida, né, ela é ruim, porque justamente a nossa vida tem um término, todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer, e a gente vai empurrando com a barriga, perdendo vida,
porque você sabe que tem que fazer uma coisa e não faz, e aí quando você vai ver, já passou uma semana, já passou um ano, 2 anos, 3 anos, e você está na mesma situação. Quando você olha para trás e você vê que você deixou de fazer coisas, ou seja, você ao invés de somar superações e vitórias na vida, pequenas vitórias, você somou uma série de frustrações do tipo, eu quis fazer e não fiz, quis fazer e não fiz, quis fazer e não fiz. Isso é péssimo para a nossa autoestima, porque você começa a duvidar ainda mais de você mesmo. Porque você começa a ser uma pessoa que fala, mas não faz. Então você não tem realizações. Então a autoestima, a autoconfiança, ela vem de pequenas realizações no dia. Então veja que é muito fácil você sair da acomodação. Você não precisa resolver aquele grande problema agora, mas você pode começar no dia a fazer esse hábito positivo. Por exemplo, se você vê lá um monte de louça para lavar na cozinha e você tem preguiça, começa a trabalhar essa diligência, que é uma virtude, né? Vai você e faz. E normalmente a pessoa justifica assim: mas é só eu que lavo louça. Fica todo mundo na minha casa esperando a empregada Olha, morar gente, aqui. tá parecendo aquele momentinho familiar, Não né? é? Que a gente se identifica, né, Babi? Muito. E nessas Identifiquei horas, aqui. para esse tipo de justificativa, eu falo assim: não, você está fazendo para você. Você está exercitando em você a virtude da diligência. Não é para os outros que você está fazendo, é por você que Sua você casa, faz. é o teu ambiente. Isso, e porque você está trabalhando um comportamento, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente não ficar nessa disputa de quem é o mais preguiçoso na casa, sabe? Tá. A gente disputa coisa ruim, ao invés da gente disputar as coisas boas, entende? Então, você vê que é o jeito de pensar que faz o comportamento ficar ou positivo ou negativo, entendeu? E aí, você vê como se volta contra a gente? A própria A gente preguiça já na hora faz já- com que a gente se verdade. torne menos confiante, você entendeu? Sim. Pode falar, Aline. A comodidade, né? Eu até falei da relação de profissional, né? Que a gente fica ali, fica vivendo ali no mocho, trabalhando, atendendo, fazendo clínico. E a gente não pensa que pode ter muita coisa ali fora, né? Fora do mocho. Eu mesma, né, virei criadora digital, né? Vamos dizer assim. Né? O pessoal fala influencer da PEN, algo do tipo. Porque antes eu ficava só no consultório, né? Então era muito cômodo ficar ali atendendo, trabalhando. Até mesmo para os pacientes, inclusive na pandemia, que a gente teve que usar muita máscara, tava cômodo para eles, né? Porque não tava mostrando sorriso. Então agora que passou a pandemia, todo mundo tá voltando a querer cuidar do sorriso, né? Para ficar com a autoestima elevada, né? E tudo isso. Então o comodismo vai em ambas, Sim. né? É muito amplo, né? E eu mesma, como estava falando, eu estava ali cômoda, né? Atendia meus pacientes, tinha as indicações, tinha tudo certinho, mas não reagia, vamos Sim. dizer assim, né? E hoje em dia não, hoje em dia, né, eu cuido das redes sociais, estou fazendo a especialização, então a gente não pode ficar no comodismo, a gente tem que ir em Legal, busca dos legal. nossos sonhos, em busca do que a gente quer e vamos conseguir tudo. Não tem Mas você sabe que essa comodismo. coisa do uso da máscara, muita mulher parou de usar maquiagem. Batom, Sim, maquiagem. escondeu dava atrás pra das ver. máscaras. Não, você Você sabe, não sabe eu, quem eu era, né? particularmente, Eu gente, tem mesma que falar, parei eu sou também. mega vaidosa, né? Não preciso nem falar, mas você sabe que eu comecei a usar máscara, começou a sair espinha. Eu falei, meu Deus, eu não Eu tive também. espinha na adolescência, porque eu não comia chocolate, vou ter agora depois de velha? A máscara, por ficar muito tempo, começou a sair várias acnes. Eu falei assim, não, vou suspender isso, vou ficar em casa, melhor. Não, a gente E viveu, olha, você foi um sabe momento que até a complicado. meninada, né, os jovens, quando passou tudo isso, que a máscara já foi liberada, eles continuaram usando. Eu falei, mas por quê? Aí eles falaram assim, autoestima, tia, autoestima. Ou seja, pra camuflar. Escondendo, né? cara, Até porque a olha, adolescência é uma começaram a se fase de esconder. aceitação difícil. Gente, olha só, né? Não é, Meire? Até falando sobre, pegando esse seu gancho, vocês acham que essa geração hoje, ela é mais acomodada do que na Acho. nossa época? A gente é Sim, nova ainda, sim. mas vamos Gente, eu vamos tô ir muito chocada. longe. Não, tô chocada. Ela vai Juju com gelatos pessoais. Mas assim, é uma geração que tem tudo mais fácil, Muito tudo na conforto. mão, tem acesso a tudo, dão aula pra gente de tecnologia, né? Sabem desvendar as questões tecnológicas, porém é uma geração preguiçosa. Isso. Olha, faz isso pra mim. Mãe, já vou Já fazer, vou. mãe. Isso. E
parece que você está pedindo pela enésima vez, mas é uma que parece uma eternidade. Não E sai. esse, olha que interessante como a gente não consegue atrelar esse tipo de comportamento a doenças mentais. Então, por exemplo, tem muita criança hoje com ansiedade, com quadros de ansiedade, coisa que criança não tinha antes. Você não via tanta criança aí agora com TDAH, não sei o que, aquela coisa, TDAH, né? então é o mais, Parece que né? todo mundo Todo tem, mundo né? tem. Parece que todo mundo tem. Mas o que acontece? Olha como funciona a nossa mente. A nossa mente não é o cérebro. A nossa mente é o nosso corpo inteiro. E aí a gente acha que a nossa mente é só aqui, ó. Não é. Por que eu tô falando que não é? Porque assim, ó, quando você pensa em alguma coisa, o que é a preocupação? Por que a preocupação, ela gera ansiedade? Porque você joga o teu pensamento pro futuro, tem medo do que aquilo que você imagina não vai acontecer, você não consegue agir. Então, quando você pensa, você já tem uma sensação. A imagem que você cria na mente já traz uma sensação que é uma emoção. A emoção é jogada no corpo e o corpo, ele prepara para a ação. Quando você preparou o corpo e não age, por exemplo, quando você jogou o pensamento para o futuro e você não pode agir agora, você está com aquela energia preparada para a ação e ela não tem fluxo. Quando você começa a acumular muita energia porque você só pensa e não faz, isso começa a te adoecer, porque ele sobrecarrega o teu corpo. Então você começa a ter sensações físicas, né? E o tempo todo você fica assim, a criança também. A criança, como hoje, ela, até por uma questão de segurança, nós deixamos elas muito em casa, elas não brincam mais na rua, elas não podem ir para parque, elas muitas vezes não têm um lugar, não tem espaço para correr. Ela precisa colocar a energia para fora. Então, por falta de ginástica, de movimento físico, de colocar aquela energia para fora, ela mesma começa a adoecer com a própria energia que não saiu. A gente por isso que precisa fazer ginástica, precisa fazer exercício físico, todo mundo. Até as crianças. Porque nós também. estamos muito sedentários. Mas então, sabe uma coisa que eu por uma percebo, questão Meire? Eu concordo com você. Mas eu vejo assim, por eles estarem numa era muito tecnológica, essa favorece questão isso. de sair de casa para se exercitar é um parto. Eles não querem. Eles E querem os ficar próprios ali no pais não vão. celular, é aquela coisa, é YouTube, são os canais. Então, assim, você tem uma dificuldade maior que a nossa geração. Porque, por exemplo, eu, na idade da minha filha, eu ia pra rua, eu pulava queimado. Eu pulava elástico. Sim. Corda, né? Era dava, polícia né? ladrão. Aham. Gente, hoje não existe mais essas Não. brincadeiras. Eles E ficam, quando se encontram, sentados, todo mundo com um celular. Eles não sabem nem falar um com o Não outro, sabem não falar. tem nem assunto. Não se sabem olha, falar. Não tem mais isso. Tem até, assim, alguns países, eles já realmente estão percebendo um déficit de inteligência nas crianças por conta do celular. Isso é muito Por quê? sério. Porque existem áreas cerebrais relacionadas à inteligência emocional, principalmente foco. Sabe foco? Sim. Você consegue desenvolver isso. Essa pesquisa, inclusive, ela está lá no livro do Daniel Goleman, que ele é um psicólogo, né, que escreveu o livro da inteligência emocional e foco. Ah. Você só consegue desenvolver algumas áreas que vão facilitar isso na interação. É no olho no olho. É quando você fala, eu rebato. Fazendo o que a gente está fazendo aqui, você pega a conversa aqui, continua aqui. Hoje, os jovens não conseguem manter conversa. Eles não, então eles ficam o tempo todo assim, com o celular. A mensagem é sempre truncada por conta até dos aplicativos e tal. E isso emburrece a criança. Eles não contemplam mais. Não. É verdade, e assim, não existe mais isso. quem é o responsável para tirar isso? Os pais. Não Os tem pais, jeito. por exemplo, eles A têm que culpa é ser nossa. exemplo em tudo. Por exemplo, Né? ó, meu filho demorou 2 anos para pegar gosto de academia. Porque assim, quando deu Ele tem 12 quantos anos, anos, seu filho? agora tá com 14. 14. Então com 12 anos eu Mesma idade do matriculei. meu enteado, 14 Ia com anos. aquela cara que odiava, de Burrado. ódio de mim, mas eu aguentava o ódio dele, porque pai e mãe tem que aguentar o ódio de filho, Tem, sabe? Porque tem os jeito, filhos com o vão ficar pacote com raiva de completo. você. Você vai mandar limpar a cama, arrumar a cama, eles vão ficar com raiva de você. Beleza, eu sempre falo assim, eu não me importo, eu que te amo, tudo bem, vai fazendo aí, eu aguento tua cara feia. Até que vira hábito. Entendeu? E aí o exercício é a mesma coisa. Hoje, ele pede pra ir... A gente acorda muito cedo, 4h30 da manhã, pra ir pra academia, pra chegar às Ele 5h30. realmente gostou, né? muito Porque cedo. 4h30 da manhã, né, gente? Nossa. Vamos E a combinar. Eu recebi São um hábitos, meme. né? Sabia? O Você meu vai enteado, por 4h30 exemplo, Eu vou até começou brincar academia, agora. Começou natação, então cria né? Cria Sai hábito. daquele Não, celular. Meire, eu vou né? brincar Isso com é você ótimo. agora, porque Pelo saiu um amor de meme essa semana falando assim, ó, os horários da academia. Aí,
Quem acorda das 5 às 6 da academia, eles colocam assim, psicopata. A Ou gente das nem 8 queria te às dizer 11 isso. madames. E aí tem a lista, é muito engraçado. Não, mas tô brincando, é só pra gente descontrair. Mas é muito fora, né, do normal. Mas é aquilo que você falou, é hábito e assim, os pais têm que ser exemplo. Tudo que você quer que seu filho faça, você tem que fazer. Por exemplo, se você quer que seu filho seja um bom leitor de livros, você tem que ler livro. Como que você quer que uma criança leia livros se você não tem nenhum livro em casa? Eles espelham na gente, Não né? tem as jeito, diferenças. é a maior Até referência Até a deles. comida, não dá pra você falar assim pra criança, ó, come essa salada se o pai e a mãe não comem a salada, Não, entende? você falando isso me lembrou uma coisa hoje até. Que lá em casa a gente tá tentando ter hábitos mais saudáveis. Aí minha filha falou, mãe, quando é que vocês vão parar com essa dieta? Ela tem 6 anos. Essa dieta aí, mãe, não aguento mais. Todo dia é só salada, é não sei o quê. Falei, ah, filha, a gente tá tentando um hábito pra vida toda. Ela, pra vida toda? Não é nem por uma semana, mãe. Você realmente é extremista. Mas olha que interessante. Ela não tava comendo alface, abobrinha, essas coisas. Então, agora ela tá comendo de novo. Ela E é voltou a nutrindo. comer. Olha que Olha, importante. você sabe que isso é uma sabedoria importante para a vida, né? A gente se habitua a fazer mal pro próprio corpo. Por exemplo, a gente come comida que faz mal, ao invés da gente comer coisas que faz bem. Então, se você olhar em termos de responsabilidade do corpo, que não é nosso, é um empréstimo, qual é a nota que você daria para você mesmo nesse quesito, sabe? Do tipo, quantas coisas eu realmente faço de bom para o meu corpo e quantas coisas eu faço de ruim. E a gente gosta de coisa que é ruim, por exemplo, não é verdade? E é Eu vou difícil pular os essa vícios, né? resposta, tá? Não vou me denunciar em rede nacional de jeito nenhum, me nego. Um açúcar não faz Por mal. favor, já contei derrota. Duas não, gente, pelo amor de Deus. Em tudo, né? Assim, não só na alimentação, mas até nos hábitos que a gente estava falando de dormir, nas relações, a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Porque às vezes a gente se vicia, inclusive em emoções. Existe o vício emocional. Gente viciada em raiva, que é tão nervosinha, nossa, ela distribui raiva pra onde vai. O vício no medo também é outro vício, Isso sabe? acomoda ser assim, né? Total. E quem paga somos nós que temos que conviver com As pessoas que assim. estão ao redor, né? Pois é. Teve algum momento da vida de vocês que vocês tiveram, assim, esse lado acomodada, que vocês deixaram Eu de fazer uma tive. coisa que te faria muito feliz hoje, que você fala, ai, que droga, por que eu não fiz? Eu tive Tem? por medo. Teve? Mais nova, eu Tá. recém-formada em jornalismo, tive uma oportunidade de ir para uma emissora fora do Brasil. Como eu estava sem, né, acabei a faculdade, sem bagagem, né, de vivência, falei, não vou ser capaz, tem gente melhor. E essa pessoa que foi era minha amiga de faculdade. Hoje ela é correspondente de uma emissora lá, tá super bem, super feliz, realizada. E eu vejo que aquele lugar poderia ter sido meu. Então, assim, é complicado. E a partir daí, mais uma vez eu peguei como uma experiência para mim. Eu digo assim, eu sou capaz. Se Deus me botou para chegar até aqui, é porque é para ser Vou meu. dar Então conta. acredita e vai. Vamos com tudo. Muito bem. Que bom que você A gente aprendeu precisa a ter lição, alguém né? Pois na é, tem vida gente que sofre e dá não uns 3 aprende. tapas na nossa cara, não precisa. Tem, Esse dá é uma o bom sacudida, pessoa. tem. Olha, o bom amigo é aquele que fala a verdade pra nós e a verdade muitas vezes é difícil de ouvir. Sim. Agora, aquele falso amigo, ele sempre vai passar a mãozinha na sua cabeça, mas se você pensar racionalmente, você vai ver que aquilo que ele tá te incentivando não vai tirar o melhor de você. É aquela pessoa, por exemplo, que você fala assim, eu comecei a fazer uma dieta. O bom amigo, ele vai falar, opa, tá jacando aí. Aí você vai ficar com raiva, porque ela te lembrou, né? Agora, o mau amigo vai falar assim, ai, amiga, você pode. Só por hoje come o docinho. Ele vai te mimar, né? É verdade? Exatamente. Fala, Aline. Imagina, não tem problema. A gente está trocando experiências, não tem problema algum. Deixa eu pensar, um medo assim muito grande que eu tive. Do comodismo, sabe? Alguma coisa que você fala, fiquei com preguiça de fazer aquilo, ou não, achei que não era capaz. Dirigir, Aline, você sabe? teve algum trauma para dirigir? Não, pra dirigir não. Não, pra dirigir Tinha foi pavor de tranquilo. ladeira. Não, Eu também. Até ladeira. hoje, glória a Deus pelos carros automáticos. Isso aí, menina. Ladeira, eu gente. desviava da ladeira. Eu não. No começo. Eu sabia o caminho, né, do bairro. Eu evitava passar por ladeira, porque senão o carro ia O morrer. Renato também, ele Renato, você- não é só as mulheres, não. A Renata tá aqui Renato, falando você não que ele também sabe o que desviava eu das vivi. ladeiras. Fui no mercado pros meus pais. Você vai no mercado pra mim? Vou.
Fui de carro. Meu primeiro carro. Sozinha, tá? Não, tava com a prima da gente que mora com os tem meus sempre pais. cobaia que a gente põe. Gente, ela, eu vou com você. Eu falei, glória a Deus. Fui. Eu fiz as compras. Quando eu tô saindo do estacionamento, o carro da frente parou no meio da rampa. O meu carro era, na época, 1.0. Não tinha aquela coisa de parar, né? O ponto... Gente, eu suava. Eu tremia. O meu pé não ia para soltar o freio e ia acelerar. Menina, o carro parecia que ia morrer. Eu falei, eu vou esperar. O que eu pensei? Depois de um momento de pânico, falei, vou deixar esse carro sumir do meu campo visual, largo o pé e vou com tudo na ladeira. Foi o que eu fiz, subi catando cavaco na ladeira. Peguei tudo, naquele carro, naquela trepidação, pelo pânico da ladeira. É terrível, gente. Olha, mas Hoje não. Hoje não. Hoje eu também. Hoje eu tiro onda. Hoje eu tiro onda. Agora, olha só, né? A gente vai aprendendo Fala, a cada Renato. dia. Eu passei a mesma situação ladeira e o meu carro na época era um Palio 1.0. Ah, igual o meu. Palio 1.0. Na ladeira que tem pra quem vai pra Rocinha, não tem aquela subidinha? Sim, que subida, né? Que subida. E um trânsito, lembra? Um trânsito terrível. E tava eu, minha mãe e minha irmã. E o carro parou, eu tive que fazer oração, puxei o freio de mão, falei, meu Deus, e agora para descer? Ou eu vou na direção da embreagem juntamente com o acelerador. Que dá aquele tranquinho, dá aquele né? tranco. Rapaz, eu fui na raça, orando, pedindo para Deus me dar força, me dar coragem. Mas vou falar para vocês a verdade, até hoje eu tenho medo de ladeira. Mas você ainda estava pior do que eu, meu amigo. Porque o seu carro, além de ser 1.0, você estava com o carro cheio. Não, com duas Até mulheres ainda pra falar no seu ouvido aqui, ó. Mas você sabe que a vida é assim, né? Eu acho que todo mundo, eu também, tem os meus momentos de comodismo. Não é que a gente vai superar isso e nunca mais vai ter. Porque se a gente observar bem, em alguma área da nossa vida, nós estamos na zona de conforto, né? Então, assim, aí às vezes a gente começa a achar que é prioridade outras atividades, então eu vou falar, isso aqui é mais importante. E, na verdade, aquilo que você está fazendo que é importante não é tão importante assim. É porque a gente está desviando daquilo que é incômodo. Porque sair do lugar é muito chato. Desafiador, né? Então, se a gente for olhar, sempre vai ter alguma coisinha ali pra gente melhorar na vida, Agora, né? Meire, vamos combinar, né? É difícil a gente se ver saindo dessa situação. É. Porque muitas das vezes a gente está ali numa zona de conforto de muito tempo. Então tem que vencer paradigmas, tem que ter uma autoconsciência, tem que ter uma fé, uma força, uma rede de apoio. Mas quando a gente se movimenta e conquista, a Tem que gente querer, né? cresce, parece até um super-herói. Porque assim, a vitória, a gente se sentir capaz, não tem preço. Sim. É infinitamente melhor. Não, com certeza. Eu acho que assim, realmente é uma conquista. Todos os dias. Então, é legal que a gente celebre as conquistas, porque Essas pequenas que você falou, né? que nós somos muito críticos com a gente mesmo. Então, até com o filho, por exemplo, o filho às vezes escuta muito mais feedbacks negativos, do tipo, você não fez isso, filho, faz aqui direito, olha só como você fez errado. E a gente não orienta, por exemplo, a gente não dá feedback positivo. Por exemplo, olha só, filho, como você faz bem isso. Olha só como você fez legal aquilo. Olha, continua fazendo isso, que isso aqui você está no bom caminho. Às vezes a gente não orienta as pessoas, até meu funcionário e até mesmo nós mesmos, né? Porque nós somos muito críticos e aí entra aquela fala de filho, né? Tudo que eu faço está errado. Você não gosta de nada do que eu faço, porque ele só escuta o feedback negativo nosso, né? E o funcionário é a mesma coisa. Às vezes a gente só fala com o funcionário quando é para corrigir. A gente nunca fala quando elogiar, é para muito mais. É pra muito acertar, difícil. A gente não tem esse hábito, né? A gente tem de criticar, Exato. não de elogiar. E a gente até também. com os nossos próprios filhos, a gente acaba formando adultos problemáticos. E eles reproduzem isso nas relações profissionais, familiares. Porque, por exemplo, minha mãe, por exemplo, tem mãe que fala muito isso para os filhos. Que você puxou seu pai. Você não pode fazer nada, é o imprestável. Aí a pessoa cresce dizendo assim, eu não sou um inútil. Pra que eu vou fazer alguma coisa para alguém? Então, e nós essas também, questões, quando a gente né? olha no espelho, a gente sempre está se comparando a alguém e sempre se inferiorizando. Verdade. Então, assim, ai, como eu tô gorda. Ai, como eu tô feia. A nossa comparação como eu nunca sou é assim, burra. olha, meu cabelo é mais bonito que o dela. Não, Ó, A gente gosta sempre da grama do tem alguma vizinho, que é mais coisa verdinho. Que pega a gente de... E aí a gente projeta isso no outro, né? Nós somos tão críticos com a gente que a gente projeta no outro. E aí, o que a gente forma? Um mundo chato.
um mundo onde todo mundo se critica, onde a gente olha para o outro buscando um defeito. E é péssimo isso, né? A gente não trabalha com o lado bom da pessoa, com a potência que está por vir. A gente trabalha sempre colocando para baixo. É terrível isso. Super tóxico. Com certeza. A gente precisa evoluir, né? Um pouquinho por dia. Não é fácil, gente. É o que você falou. Solução, né? A gente vai ter um momento da vida, vai ter um certo momento que a gente vai se acomodar naquilo, que a gente vai ter preguiça de fazer, que a gente vai ter preguiça até das coisas mais simples, de terminar aquele livro, de terminar aquele curso, sabe, de dar bronca no filho. Eu até brinco, eu falo, morro de preguiça de brigar com o meu marido. Mas às vezes a gente precisa trazer ali aquela realidade, vamos arrumar isso aqui. Né? Nos relacionamentos também, muitas pessoas se acomodam. Exatamente. A pessoa às vezes apanha, a pessoa tem uma violência, passa por um momento, mas para ela, como é que eu vou sair dessa relação se quem me banca é quem me bate? Perfeito. Não é? Perfeito. Tem essa questão também que eu acho que é super importante a gente trazer essa realidade. Não, e às vezes o agressor, a pessoa que é vítima, já vê que não tem possibilidade de ter uma vida diferente daquela, mesmo sendo ruim. Que isso é uma questão que é complicado. O ser humano acostuma até com o que é ruim. Pois é, então, menina. Você sabe que é por isso que a consciência é algo que você não compra em qualquer lugar. Por exemplo, as virtudes, elas só são desenvolvidas com consciência. É uma escolha, querer ser um ser humano melhor. Sim. Então, você não vai comprar coragem, nem paciência, nem tolerância, em nenhuma farmácia, em nenhum mercado, porque não existe para vender. Podia, né? É uma algo que é algo que você precisa construir e cada um tem o seu. Essa é a verdadeira riqueza. E quando você se depara com os seus desafios e você enfrenta, você vê o herói que existe dentro de você. Então, quando você enfrentou toda essa situação e olha para trás, Juliana, da sua vida, você fala assim, cara, eu sou uma guerreira. Eu posso dizer que eu sou, porque eu sei o tamanho do dragão que eu enfrentei. Então, quem vai te tirar isso? Ninguém, filho. Né? Ninguém. E uma mulher, depois que descobre que é guerreira, vira Mulher Maravilha. E, meu amor, não tem carnaval que acabe. Você chega aonde você quiser. É isso aí. E se torna inspiração, né, para outras pessoas. Ai, o papo tá bom, hein? O papo tá bom. Vamos fazer o seguinte, ó. Daqui a pouquinho a gente volta pra nossa hora mais doce. O Renato vai fazer um docinho maravilhoso mineiro pra gente comer aqui na sobremesa, meninas. Enquanto a gente termina de comer o nosso prato, que já falamos um pouquinho, você vai aí tomar uma aguinha, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não, que não acabou. Meninas, e aí? Doce mega aprovado, né? Nossa, maravilhoso. Ai, olha, divino. Maravilhoso. Pena que a gente, né, dá vontade de comer tudo. Eu dei uma de fina, é né? tudo e mais um Só encostei, assim, pra não dizer que eu como demais. Né? Fiz Você fez a fina Mona Lisa, hoje. Mona A Lisa. primeira vez, né? Quando a gente vai na primeira vez na casa de alguém, fica a um gente pouquinho, come só um sim. pouquinho. Isso. A gente almoça antes de ir pro almoço, né? É tipo isso. Meninas, dentro do tema que a gente falou aqui hoje, tudo, a gente nem chegamos ao final, né? Porque a coisa acontece, muita coisa aqui, mas a gente ainda tinha um pouquinho para falar sobre ousadia e coragem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente aí nesses últimos 5 minutinhos que a gente tem aqui antes da gente começar os agradecimentos finais. Vocês se consideram pessoas ousadas, corajosas? Aline, eu queria que você começasse falando. Sim, de eu estar aqui, eu me sinto uma pessoa corajosa e ousada, né? Porque é a primeira vez que eu estou, né, na TV, numa emissora, tudo diferente, novas metas, novos rumos para ser tomados. Então, para mim, isso daqui também é um desafio, né? E tudo na vida é um desafio pra gente, né? Então, tá sendo maravilhoso, né? E tem que ser, nós temos que ser ousadas, temos que ter coragem, né? Temos que ir atrás dos nossos sonhos e nos arriscarmos. Olha, eu sempre fui muito medrosa a vida inteira, extremamente tímida. Eu não conversava com as pessoas. Não consigo te Eu sou imaginar, totalmente assim, diferente. Mary. Hoje eu não me reconheço também. Sério? Não me reconheço. Uau. Os amigos da minha escola falavam assim: ai, Mary, eu não sabia nem como que era a tua voz, porque eu não falava. Não falava com Gente, eu preciso ninguém. encontrar essas E amigas. passava mal fisicamente por conta da minha E a timidez. apresentação na escola? Ah, pois, eu queria Mão morrer suava, sempre, né? nossa, era terrível. Isso. Então, o que acontece, né? Eu sempre tive muito contato com o medo, mas depois que eu comecei a descobrir a coragem, eu vi que a coragem é a mais saborosa. Mas isso veio depois que você começou a estudar psicologia? ou não? Isso veio bem antes? A minha família já é de ilusionistas, então nós já éramos artistas, legal. mas eu criava um personagem para poder me apresentar. Mas quando eu saía do palco, eu voltava a ser eu.
E era Como chamava o terrível. seu personagem? Era meio de caminho mesmo. Era você, mas isso, era... fazia malabarista, fazia mágica, Ai, essas que coisas, legal. sabe? Mas assim, eu não conseguia ser eu, sabe? Eu tinha muita vergonha de ser eu. E aí, eu comecei a perceber que a coragem, ela é muito gostosa também, porque ela te dá aquele sabor da aventura da vida, do tipo, cara, se eu for lá, o que vai ter ali atrás daquele lugar, sabe assim? Então, eu acho que o tempo todo, eu ainda lido com tudo isso, eu tenho meus medos, ele é normal, ele vem sempre comigo, mas eu tenho sempre comigo o casamento também com a coragem. Do tipo, cara, ela tem que estar junto comigo, então eu ando com medinho aqui e a coragem do outro lado, mas o medo sempre fica pra trás, e a coragem vem junto comigo, né? Pra frente, você entendeu? É todo dia assim. Que legal. E você, Ju, me conta um pouquinho. Ai, gente, eu sou bem ousada. Assim, até minha mãe e meu pai falaram assim, meu Deus, eu não sei quem você puxou, porque você é demais. Você vale pela família inteira. Eu tenho isso, porque eu sou muito confiante, eu tenho uma fé muito forte. E eu acredito, assim, que é aquilo que eu já até falei aqui, o não eu já tenho. Então eu vou tentar 1000 vezes o não. Vai chegar uma hora que vai vir um monte de sim. Então se eu não tentar, eu não vou saber o gostinho dessa vitória. E só depende de mim. Porque ninguém vai percorrer o caminho por mim. Então vamos lá. Ah, não deu certo aqui? Não tem problema, a gente tenta ali. Não deu certo? Ali. E vai com fé, vai com foco, vai com verdade. Eu acho que isso também faz toda a diferença nessa luta aí da vida que a gente enfrenta, de não, até a hora que bate uma porta, que abre e que as pessoas, a vida sorri. Né? Tem que aproveitar as oportunidades, então, assim, né? O importante é ter fé, foco, bons pensamentos, boas práticas e nunca desistir dos seus sonhos. E eu achei muito legal aquela mensagem aqui que está no estúdio, que é recomece quantas vezes for necessário. Isso é um lema para a vida, porque com certeza muitos nãos serão maiores do que os sims. Com certeza. Vale a pena. Com certeza. E aí, às vezes, um sim que você deixa de receber é aquela oportunidade que você estava esperando da sua vida inteira, né? Isso. Então... É por isso que a gente nunca pode desistir, porque todo dia é uma oportunidade, todo dia é uma aventura, a gente nunca sabe. E esse é o grande lance da vida, né? E a gente quer a vida estável. Mas a vida estável é uma coisa mais chata, porque é como se você assistisse o mesmo filme todos os dias. Você já ia saber o final. E o grande lance da vida é você nunca saber qual vai ser o final, né? Vai acontecer, né? Se arriscar, né, Aline? Você já se arriscou, assim, na vida e você falou, ai, valeu a pena? Ah, já, Por exemplo, né? nessa questão profissional que você está fazendo agora, essa mudança aí. Sim, né? Em todos os aspectos, na verdade, né? Todo momento a gente está se arriscando, tanto pessoalmente como profissionalmente, mas todo dia é algo novo, né? Que a gente faz, se arriscar, não deixar as oportunidades passar, né? Abraçar as oportunidades que elas aparecem, arriscando mesmo, sendo ousada mesmo e tendo aquela autoconfiança, né? Eu acho que o ser você mesmo é se arriscar hoje em dia, né? E eu acho que esse é o grande lance, é você se casar com seus princípios, você nunca se trair nesse sentido, porque às vezes a gente escolhe até profissão que não é nossa, da nossa vocação, porque quer agradar os outros. Então eu acho que ser você mesmo é a maior ousadia que você pode dar para você, o maior prêmio que você pode dar para você mesmo, que você não vai passar por essa experiência devendo alguma coisa para essa vida, sabe? Amei, Meire. Falou tudo. Muito bom. Muito Olha, bom. eu quero agradecer vocês, meninas. Que delícia passar essa tarde com vocês aqui. Foi extremamente enriquecedor. Eu deixei mesmo hoje vocês aqui falarem, porque é muito gostoso a gente ouvir outras pessoas. Eu acho que hoje um grande mal do ser humano é a gente não ouvir, a gente quer falar muito e a gente não ouve. Então, quando minhas convidadas sentam aqui, eu gosto de ouvir vocês. Eu espero que vocês tenham se sentido em casa, à vontade aqui, para vocês voltarem de novo. E a gente sempre deixa uma pequena homenagem, mostrando um pouquinho da trajetória de vocês aí. Então, eu quero começar com a Meire. A Meire, que é psicóloga, maravilhosa. Adorei te receber. Eu amei daqui, Muito obrigada. gostoso falar com você, super inteligente, uma mulher que fala de todos os assuntos com muita propriedade.
Eu quero que você deixe suas considerações finais, sim. seus contatos. Daqui a pouquinho a gente vai ver você Legal. ali nas fotos. Olha aí, pra você que quer crescer, vem comigo nas minhas redes sociais, é Meiricamia, no Instagram, no YouTube. Tenho também um processo de mentoria online com encontros ao vivo, onde eu ensino a pessoa a ser protagonista da sua própria vida. E também faço palestras motivacionais ilustradas com mágicas para as empresas. Então, quem quiser saber mais para dar um up nessa equipe de vendas aí, vai lá no www.meiricamia.com. Beleza? Depois vem aqui pra gente falar sobre essa questão, que eu acho que é muito legal pra destravar muita gente que precisa com aí dar uma certeza. alavancada. E aí vem mostrar pra gente um pouquinho como é Pode deixar. essa coisa, porque é bem diferente, né? É diferente, sim, você gosta. Vamos ver um pouquinho da trajetória da Meire. Coloca pra mim as fotinhas aí, você vai me contando, tá? Onde você foi, quem legal. é, como é Isso que aí é. é a família toda, todos são artistas. Esse é o meu filhão, que agora já tá com 14. É uma fofura. Aí a minha família também, ó, tá vendo? Todo mundo mágico, malabarista. Né? Esse é o meu papito que faleceu o ano passado. A minha mãe também faleceu fazendo show, você acredita? Era o sonho dela. Ai, não acredito. Mas a vida inteira a gente cresceu desde pequenininho, né? No palco, nas TVs e com o público. Você vê, né? Como é que pode alguém estar tímido e tá lá, né? Mas aí você vai vendo, né? Que quanto mais você faz o enfrentamento, mais o teu cérebro se acostuma e aí ele para de ter medo. Então, por isso que é muito importante você se enfrentar. E aí, com a questão das mentorias, das palestras com mágicas, e eu fui ser psicóloga depois, né? Então, eu comecei a vida como mágica, fui campeã latino-americana de artes mágicas, fui mágica profissional, e aí são algumas imagens das palestras que eu faço tanto para mulheres, né? A gente está no mês aqui das mulheres, quanto para equipes de vendas, para trabalhar líderes, né? Eu também tenho treinamento, programas online, onde eu trabalho mudanças culturais dentro das empresas, mudança de comportamento, porque a psicologia ela serve em todas as áreas. É verdade. Ela até deveria ser uma matéria, né, na escola. É verdade. Né? Porque a gente não aprende a lidar com as emoções, a tirar de nós o nosso melhor e sofre sem necessidade. Existem técnicas, existem fórmulas mais fáceis de tornar a nossa vida mais agradável, entendeu? Né? Perfeito. Muito obrigada, eu que tá agradeço, bom? gente. Te espero Obrigada. aqui numa outra oportunidade. Com Quero certeza. agradecer também a Aline Bonfim, que é dentista, também esteve conosco hoje aqui. Passa pra gente suas redes sociais, suas considerações finais. Manda beijo pra quem tá assistindo, que eu sei que deve ter gente. Tem bastante gente. Bom, primeiramente quero agradecer ter tido essa tarde maravilhosa com essas mulheres incríveis aqui. Foi um prazer imenso. Minha família que tá aí me seguindo, né? Minha família tá me acompanhando aí na TV. Meus familiares, meus pacientes, as pessoas que me acompanham, maridão, minha mãe, todo mundo. Muito obrigada. Bom, aqui eu fiquei um pouquinho tímida. Normalmente eu não sou assim. Mas me acompanhem lá nas redes sociais. Além de eu mostrar um pouco sobre o meu trabalho, eu mostro os bastidores, mostro um pouquinho, uma pitadinha de vida pessoal também. Então é bem bacana, né? Depois vocês deixam aí, né? Pode falar, se você quiser, tá passando embaixo, mas se você quiser falar pra @ complementar. doutora.aline Bonfim. E venham me acompanhar também, então. E vamos foi um seguir, prazer. Com certeza. Vamos pôr um pouquinho da trajetória da Aline aí. Pode rodar pra gente as fotinhos. Vai me contando aonde você tava, que você tava Era fazendo. aniversário da minha filhinha, aniversarinho dela ela de tem 2 anos. Aí, ó. Ai, Minha bebê gente, e meu que marido. coisinha mais fofa. E ela é tipo blogueirinha, viu? Gosta de tirar gente, foto, essas crianças gosta. hoje em dia. Coloca uma roupinha aí no meu consultório. Uhum. Ela é fenomenal, minha bebê. Não, as Aí crianças, ela, estou atendendo elas ela. estão super assim, né, avançadas, que a gente Sim, tava falando, sim. né? Nossa. Elas vão passar o carro na gente assim, mas Aí olha... ali eu falo que é o meu cantinho, né? O meu consultório. consultório. Aí Fica ela onde, de seu novo. consultório? Fica na Penha. Na Penha, aqui em Isso, São mas Paulo, aqui em São capital. Paulo. Uhum. Um pouquinho aí das férias que nós tivemos. O CW, que esteve hoje aqui, ele é meu paciente há 10 paciente. anos. Olha, que Pois é, legal. estamos crescendo aí com a nossa trajetória, né? Um vem da Uhum. história do outro. Isso é Que muito bacana. bacana. Nossa, e geralmente assim, né, a pessoa fica 10 anos com o mesmo profissional, porque realmente
Você faz um trabalho excelente, porque hoje tem tanta concorrência que às vezes a pessoa até quer ficar com a mesma, mas vai passando. Né? Muito legal essa. Isso é verdade. Olha, família linda. Aquele ali é meu enteado, minha filhinha é meu marido. E aí, ó, falei, ó, Fazendo biquinho igual a mamãe. Exato. Ai, Obrigada. Ai, que linda essas fotos. Volte sempre, tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Bom, também estamos recebendo a Juliana, que tem um acentinho no final, né? Não vamos falar errado. Souza, que é apresentadora. E já vocês vão também assistir ela aqui na Rede Mais Família, às quintas-feiras, a partir do dia 15. Conta um pouquinho pra gente sobre o programa. Primeiramente, obrigada a toda a equipe, produção. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui participando com vocês e também quero deixar o convite. Eu estou muito feliz. Hoje essa participação ela é dupla para somar e também para passar vocês que nos assistem que a partir do dia 9 de março agora, quinta-feira que vem, a partir das 21 horas, estreia na Rede Mais Família um programa voltado para a família, um programa de amor ao próximo, de cultura, de educação, que é o programa Plural. Então a gente está muito feliz. Eu queria agradecer a oportunidade de estar fazendo parte dessa família maravilhosa. Quero agradecer aos meus pais, que se eu estou aqui hoje é graças a eles. A minha equipe, que é Nota 1000, hoje está aqui uma parte, mas um beijo. Nosso conteúdo é todo produzido no Rio de Janeiro. Gui, beijão, Valentina e a todos que nos assistem e que vão nos acompanhar, eu tenho certeza que vocês vão adorar. É um programa de muito amor. Vamos ver a chamada? Vamos ver. Roda aí pra gente. Estreia quinta-feira, Programa Plural. Um programa com informações de relevância, atrações musicais, muita cultura e alto astral. Programa Plural, com Juliana Souza, aqui na Rede Mais Família. Ai, que lindo! Ai, muito feliz. Obrigada, gente. Obrigada de coração, viu? Ai, com certeza a gente vai estar aqui assistindo, torcendo por você. E com certeza nós vamos lá, né, Renato? Depois fazer Espero uma visitinha vocês, hein? No Estúdio pra Juliana. Plural, no Rio de Janeiro. Passa suas redes sociais pra gente Vamos também, lá. Ju. Programa Plural, _ e julianasouza.real. Quem também quiser acompanhar pelo canal do YouTube, Programa Plural. Ai, maravilha. Vamos ver a trajetória da Ju um pouquinho. Roda Vamos aí lá. pra gente ver as fotinhos. Olha lá. Ai, gente, esse é o meu avô paterno, que foi um avô que me incentivou a ser o que eu sou. Meus pais, Mauro e Elba, que são a base da minha vida. Tava de cabelão aí. A minha avó materna e madrinha é a minha filha, Valentina. Ai, que linda. Nem A é minha vaidosa filha também, não. né? Imagina, essa é a minha sobrinha, Maria Eduarda, e a minha filha. Esse avô que foi incentivador demais para mim. Foi um amor que eu perdi. E essa é a minha melhor amiga que me deixou há cerca de 20 dias. Como ela chamava? Cristiane Cossenza. Que eu vou levar pro resto da vida comigo. E eu e minha filha, naquele momento, mamãe e filhinha, hora de lazer. Ai, gente, super Essa foi a mocinha participação no desfile do estilista Guilherme Tavares. Ela, né? Ai, que linda. E a minha primeira participação para entrar na televisão em 2008, através do Ariano Suassuna, amigo com a minha filha. Eu estreiei com a entrevista com ele. Meu pai, a Valentina e esse avô que eu amava de paixão. Oh, meu Deus. E essa é a minha filha, a razão pelo programa Plural existir, que agora é uma estrela, a Maria Antonella. E aí uma parte da minha equipe nos bastidores da gravação do programa Plural, a minha avó novamente, Helena, materna. Você tem, né, bastante afinidade com a sua família, né? Muito, Isso a minha muito família legal. é a base da minha vida. Muito legal. E aí, na gravação, São os bastidores. os bastidores. Porque a gente não só trabalha, a gente se diverte, né, gente? Ah, por favor, É isso, né? a gente leva isso, leveza. Ai, muito gostoso. Obrigada, muito gente, lindo. mais uma vez pela Obrigada a oportunidade, você, tá? viu? Um beijo Agradeço a todos que estão demais. nos assistindo.